Oi meus amores, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esfumado. Eu vou dar várias diquinhas pra você que tá começando aí como maquiador ou quer aprender a se maquiar. Como construir um esfumado bonito, de respeito, que fica legal com vários tipos de maquiagem. Eu tô dando nesse vídeo todos os meus segredos, os pincéis que eu uso, os produtos que eu uso, como fazer. Tá bem detalhadinho, então eu espero muito que vocês gostem. Se já gostaram do tema do vídeo, já clique em gostei aqui pra mim, se inscreve aqui abaixo no canal e vamos acompanhar esse passo a passo que tá bem completinho. Então bora lá, gente. Eu tô aqui com a pele pronta, né, como eu comecei o vídeo, e os olhos sem nada pra gente começar do zero esse esfumado. E aí, antes de começar realmente a esfumar, eu quero explicar algumas coisinhas que são básicas pra vocês. A primeira coisa é sobre o nosso próprio olho, né? Eu vou usar alguns termos aqui ao longo do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, eu já vou explicar antes de começar. A gente tem o canto interno do olho e o canto externo do olho. A gente tem a pálpebra móvel, que é essa parte aqui, ó, que some quando a gente abre o olho e aparece mais quando a gente tá de olho fechado. Essa é a pálpebra móvel. A pálpebra fixa, que é toda essa parte depois do côncavo até a sobrancelha. E temos o côncavo, o danado do côncavo, que nada mais é, gente, do que esse ossinho que contorna o nosso globo ocular. Todo mundo tem um ossinho aqui, ó, abaixo da sobrancelha que contorna o globo ocular. Algumas pessoas são mais aparentes, né? Só de olhar você consegue ver essa profundidade do meu olho. Mas tem gente que tem isso aqui mais gordinho, a gente chama de pálpebra gordinha, né? Que não dá pra ver essa curvatura aqui do olho, né? Essa meia-lua no olho. Então, se você tem a pálpebra mais gordinha e não sabe onde é a curvatura do seu olho, você pode apoiar o dedo ou o pincel, qualquer coisa que você vai sentir esse ossinho que contorna o seu globo ocular, tá bom? Esse é o côncavo. Mas se, mesmo assim, eu consegui sentir o ossinho, mas eu não consegui entender ainda como é que faz, como é que marca esse côncavo. Você tem que tomar cuidado, gente, pra não exceder muito acima, chegar muito perto da sobrancelha. Então, quando você estiver esfumando, você tem ter sempre em mente que a sobrancelha ela tem que... que a sombra ela tem que ir sumindo conforme ela for encostando na sobrancelha. E quando chegar na sobrancelha não pode ter sombra. Tem que estar super clarinho, tá? Tem que estar mais clarinho. Então, a gente sempre tem que ter em mente que a gente tem que deixar pelo menos uns 2 milímetros aqui, ó, de distância da sobrancelha. Então a sombra, ela vai esfumando, você vai esfumando a sombra até chegar aqui, ela vai ter sumido, tá bom? Então, pra começar isso, né, canto interno, canto externo, pálpebra móvel, pálpebra fixa, côncavo. Tem outra coisa também, cílios superiores e cílios inferiores. Tudo isso a gente fala durante a aula de esfumado. Então, agora vamos lá. Outra coisa importante a gente saber é quais pincéis usar, gente. O segredo maior da vida são os pincéis de esfumar e a leveza da sua mão. Tá aí, ó, se você tiver um pincel bom e a mão leve, você consegue fazer um esfumado, você vai conseguir com certeza. Então, eu trouxe aqui alguns pincéis que eu mais uso no meu dia a dia, tanto em mim quanto em clientes, pra mostrar pra vocês quais pincéis são mais legais. Normalmente a gente tem que usar pelo menos 3 tamanhos de pincéis, tá? Na minha maquiagem, normalmente eu uso 3 tamanhos de pincéis. E aí por quê, gente? Porque o degradê do esfumado ele é feito em 3 etapas, a cor clara, a cor média e a cor mais escura. E conforme a gente vai escurecendo a tonalidade da sombra, a gente vai diminuindo o pincel. Então eu sempre começo esfumado com uma sombra mais clara e aí eu uso esse pincel grandão, porque essa sombra clara ela pode pegar uma região maior dos meus olhos, da minha pálpebra fixa aqui. Então eu venho com a sombra e eu posso espalhar ela mais, olha, nessa região. Então o pincel ele pode ser grandão e bem fofinho, por quê? Porque se for um pincel com cerdas muito concentradas, a sombra vai ficar mais marcada. Então quanto mais fofão for o pincel, melhor eu vou conseguir esfumar os meus olhos. Se o pincel é um pouco mais concentrado, a sombra fica mais marcada e fica mais difícil de esfumar. Então, eu uso primeiro esse grandão. Esse aqui é um que eu gosto muito, que é o da Vult. Ele é o número 15 da Vult, eles de cerdas naturais. E pincéis de cerdas naturais, eles também ajudam a esfumar com mais facilidade, dá um efeito mais bonito. Então, esse é o primeiro, né? O primeiro pincel aí de esfumado é o que pega a maior região. O segundo, a gente vai com a sombra média. Ele vai subir
um pouquinho em cima dessa cor mais clara, do primeiro tom que a gente passou. Então ele pode ser um pincel de tamanho médio, né? Eu vou conseguir pegar uma área um pouco menor do que o que eu peguei com esse. E vou conseguir um efeito de marcar mais o côncavo, tá? E aí eu também posso ter o terceiro tamanho de pincel, que é pra deixar o côncavo mais marcado. Por exemplo, eu quero fazer um cut crease e quero deixar essa linha bem mais escura. Aí eu posso vir com o terceiro tom, que é o tom médio, e esfumar bem na área do meu côncavo. Por ele ser menor, ele vai pegar uma região menor e ele vai ficar mais concentrado ali naquela região, tá bom? Então, basicamente a gente usa 3 pincéis. Quanto menor for o seu olho, menor vai ser o pincel, gente. Ah, então deixa eu mostrar pra vocês quais os pincéis que eu uso, né? Esse daqui que eu uso muito é o número 15 da Vult, ele de Cerdas Naturais, e ele é o mais fofão, eu adoro ele pra esfumar. Um outro que eu uso muito, que eu conheci logo depois desse da Vult, foi esse da Dye Makeup, que é o 135 da Dye Makeup. Ele é um pouco mais caro, mas eu não sei o que tem nesse pincel, que ele ajuda muito a esfumada a ficar bonito rápido, sabe? Então eu sou viciada nesse pincel. Depois tem esse que é um pouco menor, que é o número 125, também da Dye Makeup. Ele é mais concentradinho, assim, um pouco mais achatadinho. Então ele é ótimo pra marcar o côncavo, eu adoro esse da Dye Makeup. Parecido com esse da Dye Makeup também tem esse daqui da Macrylan, que ele não tem numeração, mas ele é de Cerdas Naturais, ele é bem fofinho. Ele não é tão fofinho quanto o da Vult, nem quanto o da Dye Makeup, mas é bom também e eu gosto bastante dele. Como pincel pequeno, gente, eu uso muito esse aqui da Dylos. Ele tá sem número já. Eu não sei se a Dylos tem muitos pincéis, mas ele é bem pequenininho, ó. Então eu acho que dá pra você encontrar facilmente. É um pincel de esfumar pequenininho da Dylos. Tem também um da Belize, que eu gosto, que eu recebi esse na feira, também não tem numeração. Ele é um pouquinho menor, ele tem um formato meio cônico, assim, sabe? Ele vai ficando mais achatadinho na ponta e é bom pra esfumar o côncavo, tá bom? E um outro pincel que eu usei muito pra esfumar, principalmente quando eu comecei lá uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, é esse pincel aqui, o W905 da Macrylan. Ele é um pincel pequenininho, então hoje em dia eu sei que ele não é tão legal assim pra esfumar essa parte da pálpebra móvel, que é onde a gente precisa desse tipo de pincel, mais fofão e maior. Mas ele é muito bom pra poder você esfumar aqui na região do côncavo, sabe? Marcar mais a região do côncavo, fazer alguns detalhezinhos aqui no cantinho, esfumar abaixo dos cílios inferiores. Então eu uso ele mais pra essas finalidades, não tanto pra esfumar a região do côncavo. Pra você saber diferenciar os pincéis de esfumar de um pincel de aplicar sombra, é que o pincel de esfumar, ele é mais fofão, né, mais gordinho, mais com as cerdas mais soltinhas, por isso ele pega uma quantidade de produto menor e deixa mais suave quando você aplicar na pele. E um pincel de aplicar sombra, ele normalmente ele é mais achatadinho. Esse aqui é de corretivo, não é de sombra não, peraí, deixa eu pegar um de sombra. Ó, ele é fofinho também, porém ele é mais achatadinho, que é mais pra você depositar a sombra nos olhos. Então todos os pincéis que eles são mais achatadinhos, eles vão pegar mais produto e vão deixar mais marcado. Então se você quer uma região mais marcada, você usa pincéis mais fechadinhos. Se você quer uma coisa mais esfumada, você usa um pincel maior, mais fofão, tá bom? Então, sobre pincéis é isso. Agora vamos falar das sombras, né? Como eu falei agora há pouco pra vocês, a gente usa basicamente 3 tons de sombras pra criar o esfumado do côncavo, né? Então sempre vai ser uma sombra clara, uma média e uma escura. Normalmente a gente usa tons de marrom, né? Dá pra usar outras cores também, como eu já fiz alguns tutoriais aqui pra vocês, mas o básico são os tons de marrom, porque marrom combina com tudo. Depois que você criou o degradê de sombras no côncavo com os tons de marrom, você pode jogar verde, você pode jogar amarelo, você pode jogar roxo, você pode jogar qualquer cor que vai harmonizar tranquilamente com esse esfumado marrom no côncavo, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer com as cores, com as sombras marrons, mas você pode pegar esse conceito que eu vou falar agora pra vocês e aplicar em qualquer tonalidade de sombra que você queira usar. Então eu escolhi essa paleta aqui, que chama Esfumadão de Respeito, da Duda Fernandes, para Arela Makeup. Eu amo essa paleta, eu sou viciada nela, eu tenho usado muito pra esfumar, fazer esfumado dos meus clientes. E ela tem basicamente todos os tons que a gente precisa para um esfumado legal. A gente pode usar, como eu falei, 3 tons de marrom, então ela aqui tem 3 tons de marrom.
Só que, na maioria das vezes, eu uso só dois e depois um tom mais escuro ainda dessa paleta, tá? Então aqui eu tenho a sombra marrom claro, eu tenho o marrom médio e o marrom escuro e o pretinho também, que o pretinho, pra deixar mais intenso assim, ou no côncavo ou no canto externo dos olhos, ele é bem legal. Mas vocês vão entender melhor quando eu estiver usando, tá, gente? Então eu vou usar essa paletinha, tem essa sombra mais clarinha aqui também pra iluminar, ela é muito pigmentada essa paleta, ela é perfeita, eu adoro essa paleta. Então independente da paleta que você for usar, você sempre vai ter que pensar nisso, começar do tom mais claro indo pro tom mais escuro. Isso eu falo na questão da pálpebra, tá, gente? Então é o tom mais claro, ele fica mais perto da sobrancelha, o tom médio ele fica mais pra dentro e o tom escuro fica mais no côncavo. Já na pálpebra móvel, que é essa aqui, é assim, o tom claro, o médio e o escuro no final dos olhos. Então isso é básico e você pode pensar sobre isso em qualquer tonalidade, tá? Quando você tá esfumando, você tem que ter leveza na mão. E aí, o pincel, ele só encosta nos seus olhos. Ele não vai arrastar a sua pele.